Salve galera, o tema do vídeo de hoje no canal é Política é a arte do possível? O debate entre Elias Jabbour e Davi Descartes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, essa semana que passou teve a aprovação na Câmara dos Deputados do novo teto de gastos, né? Um ataque brutal às políticas públicas, aos serviços públicos e à classe trabalhadora brasileira. E aí, como é natural, muita gente foi cobrar lideranças, economistas, comunicadores, progressistas de esquerda que passaram os últimos 7 anos criticando a austeridade, criticando o teto de gastos, e aí quando o governo Lula faz um novo teto de gastos, ou defenderam ou até ficaram calados, tá ligado? E o Elias Jabbour, bota a foto aí dele, Max, por favor, tomando meu cafezinho enquanto falo. E o Elias Jabbour foi uma das pessoas que foi mais criticada, cobrada, né? Aí ele fez até um fio, escreveu um texto para justificar a posição. Veja, e aqui não tem ataque, não tem treta, não tem nada. Aqui é debate político. O Elias Jabbour parte muito do pressuposto como política a arte do possível, né? Não, política é o que dá para fazer, não adianta radicalismo de goela, não adianta estar proclamando objetivos ousados sem ter força política para isso. E aí, veja, eu concordo com isso. Eu também acho que não adianta radicalismo de goela. Não adianta dizer assim, eu quero estatização de todo o sistema financeiro, se a gente não conseguiu ainda acumular força política para isso. Beleza. Só que nesse debate de política como arte do possível, o que tem muitas vezes é falsear a realidade para dizer que foi feito o que deu para fazer, quando na verdade se poderia fazer muito mais e se escolheu não fazê-lo. E se usa a desculpa, não, é o que deu pelo número de deputados, pelo número de senadores e por aí vai. E aí vamos ver aqui o fio do Elias Jabbour. Eita, começou com o Descartes. Vamos ver aqui, né? Reparem bem em qual foi a posição do Elias Jabbour, que ele inclusive até me cita no texto. Arcabouço. As pessoas cobram posição, e aí esse primeiro fio é basicamente ele dizendo que estão chamando ele de comprado, de vendido, e as porra, e que ele tem história, e por aí vai. Aí aqui realmente começa o debate, né? Sou altamente crítico ao novo arcabouço fiscal aprovado. Então, Elias, você é altamente crítico, mas durante a tramitação do projeto, essas críticas não apareceram. Pelo contrário, quando a Haddad lançou os parâmetros, você chegou a dizer que o novo teto de gastos era um avanço civilizatório frente ao do Michel Temer. Tudo certo. Por uma questão simples. Nele estão inseridos mecanismos que comportam uma visão de poupança ex ante e certa relação de causalidade entre redução da dívida com a certeza do investimento privado. O que ele está dizendo é que o arcabouço fiscal do Fernando Haddad, sancionado pelo governo Lula, parte do pressuposto que o nível de investimento na economia depende do grau de poupança, e se você reduzir a relação dívida-PIB, isso vai dar uma segurança jurídica, uma estabilidade de que o Estado vai honrar com as contas públicas, e aí isso vai fazer chover investimento público e privado. Veja, isso é falso. Isso é uma visão liberal da economia, totalmente falsa, e que é adotada pelo Fernando Haddad e pela equipe dele. Eu não ensino isso aos meus alunos, muito pelo contrário, ou seja, nesse aspecto me posiciono de forma contrária ao que foi proposto. Mas eu não estou na academia ou defendendo a tese, estou observando como ser político que opera em concordância com a visão de totalidade e de acúmulo material. Aqui entra o argumento de Elias, veja, o argumento central, né? Sem força política, nada acontece nas atuais circunstâncias. Votar contra o governo é praticamente colocar contra ele. Veja, sem força política. Elias não debate qual é o grau de força política, que força política é essa, ele só parte do pressuposto sem força política, ou seja, ele joga aqui com um senso comum, que o governo é minoria no Congresso, o que é verdade,
logo não pode fazer nada. Explico. Entenda a postura de gente séria como o Jones Manuel, que está em uma posição de crítica aberta ao arcabouço. Ele não é governo, seu partido está fora do governo. Tenho certeza que ele e o partido dele querem o melhor ao povo brasileiro. Agora, ser governo é outra coisa. Eu sou governo, sou parte da construção política que lutou contra toda a tragédia que acometeu o nosso país desde a jornada de junho. Então, veja, o Elias aqui, ele fala que a tragédia começou na jornada de junho. Não foi na austeridade do governo Dilma II, né? Quando o governo Dilma colocou o banqueiro Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e começou uma política de austeridade. Tudo certo. Vivemos o fascismo e perdemos completamente a iniciativa política. Qualquer derrota do governo, por menor que seja, é uma grande derrota. Ou seja, não importa se o governo está propondo um projeto de direita. O governo não pode ser derrotado. E ao mesmo tempo Elias diz que ele é governo, então tem que apoiar tudo do governo. Ou seja, veja, se o governo propor um projeto de direita, a gente tem que apoiar, porque é governo. E qualquer derrota do governo, mesmo que seja um projeto contra a classe trabalhadora, é uma derrota do governo que fortalece o fascismo, mesmo que seja um projeto que o Paulo Guedes apresentaria. Prestem bem atenção. Aqui voltando. Por isso eu votaria com o governo, sem dúvidas. Respeito quem votou contra, mas ser governo é ter o ônus e o bônus disso. Ao contrário, que entregue todos os cargos no governo e tem uma posição séria, não oportunista de votar de acordo com as convicções. Nisso, isso aqui é uma indireta ao PSOL, né? Nisso, dentre outras coisas, eu respeito o PCB, por exemplo. Com relação à política e à nossa força material, tenho a seguinte opinião. Não temos força no Congresso para passar coisa melhor do que isso. Veja, Elias de novo joga aqui com senso comum. Ele não explica, não demonstra, não prova. Não tem força no Congresso, beleza? Beleza. Nisso também reside a necessidade de votar contra o governo, pois a própria vida vai dar cabo desta regra com relação ao teto de gastos. Essa regra não é do Haddad e sim de Lula. E Lula é uma liderança antineoliberal hoje. É uma liderança antineoliberal baseada em quê, Elias? Cadê o projeto antineoliberal? Cadê as iniciativas do governo antineoliberal? Percebe? Beleza. Mas ele tem senso de realidade e da sua própria margem de manobra. Tenho 32 anos de militância e desafio alguém a fazer um cálculo para mim de que com mobilização popular, num país com algo índice, aqui deveria ser alto índice de desempregados e com base governista fluida, passaria algo melhor do que foi feito. Beleza. Não passaria. Pronto, Elias, fechou. Daqui a um ano pode passar algo melhor? Acredito que sim, sobre a própria pressão do Lula, sobre a própria pressão que Lula terá diante de si para vencer as próximas eleições. Na volta a gente compra, né? Esse arcabouço fiscal vai abrir alas para a volta do fascismo. Não ousaria dizer isso por alguns motivos. Primeiro, que a economia tem elementos de dinamismo que pouco se estuda e conhece, também o efeito de encadeamento da nova regra do salário mínimo e do Bolsa Família, ele se fará sentir. Enfim, entendo e concordo com praticamente todas as críticas feitas ao arcabouço, mas ser governo pós-fascismo não é uma questão menor ou uma ciranda. A vida é... por demais dura, discordem de mim, ao menos com alguma educação. Perfeito, camarada Elias, vou discordar de você com a educação, veja. Então repare, o Elias ele não demonstra o ponto dele, ele joga com senso comum. O governo é minoria e é o que deu para fazer, não dá para votar contra o governo e qualquer derrota do governo é uma derrota que fortalece o fascismo, não importa o caráter do projeto do governo. Agora vejam, aí como Elias me marcou, eu fiz um questionamento educado. Reparem o que eu escrevi. Elias, ser governo tem consequências, mas não significa baixar a cabeça para tudo. Ontem no Congresso existiam todos os votos necessários para tirar o Fundeb do teto de gastos, inclusive votos de direita. O governo Lula não deixou que os partidos fizessem destaque. Se PT, PCdoB, PSB ou PDT tivessem feito destaques, os votos para a retirada do Fundeb estavam praticamente certos. Ontem o que vimos foi Tabata Amaral lutando para tirar o Fundeb do teto e toda a bancada progressista, com exceção do pessoal calada. Deixa eu explicar isso aqui para vocês em detalhe, gente. Vejam.
como é que funciona no Congresso, né? Você consegue os votos para apresentar uma emenda. Aí a Tabata Amaral, gente, neoliberal até o talo, a Tabata Amaral do Lema. Aí a Tabata Amaral juntou a bancada da educação, que não tem só deputado de esquerda, progressista, deputado de direita também, e conseguiu apresentar uma emenda para tirar o Fundeb do novo teto de gastos. O Fundeb é o Fundo da Educação Básica, é um dos principais mecanismos de financiamento da educação no Brasil. Então, a Tabata Amaral conseguiu as emendas, aliás, conseguiu as assinaturas para apresentar a emenda. Se você juntar o voto da bancada da educação com os votos da bancada progressista, você tem praticamente certo ia faltar 2 ou 3 votos nessa faixa para retirar o Fundeb do teto de gastos. Só que na hora que você vai apresentar um projeto, para uma emenda e a votação, alguma bancada tem que fazer o destaque. Percebe? Então, assim, você reúne as assinaturas para apresentar uma emenda. Você apresenta uma emenda, beleza. Só que para ela ir à votação em plenário, alguma das bancadas tem que fazer o destaque. As bancadas têm direito ao número de destaque de acordo com o número de deputados. Então, por exemplo, o PSOL tem direito a 1 destaque numa votação como essa, pelo número baixo de deputados que ele tem. O PT tem direito a 3 destaques. Foi o que o PSOL fez. O PSOL apresentou um destaque em defesa do funcionalismo público, para retirar aquela punição de caso não cumprimento de teto de gastos, fica proibido novos concursos públicos, reajuste salarial dos servidores e por aí vai. O PSOL só teve 20 votos favoráveis nesse destaque. A bancada do PSOL e o Túlio Gadelha, e aí 2 deputados do PL, 2 deputados do PT, o Lindenberg e a Érica Cocai, um deputado da União Brasil. Veja, gente, no destaque do PSOL em defesa do servidor público, 2 deputados do PL de Bolsonaro votaram a favor. Nenhum deputado do PCdoB, de Elias Jabbour, nenhum deputado do PDT e nenhum deputado do PSB votou a favor do servidor público. Nenhum! Então teve deputado do partido de Bolsonaro que votou a favor do servidor público e teve os deputados do campo progressista não votaram. Pois bem, aí, o que é que faltava? Faltava alguma bancada fazer o destaque para votar a emenda para retirar o Fundeb do teto de gastos. E tinha os votos. O PT não fez destaque. O PDT de Brizola, de Darcy Ribeiro, do CIEPS, não fez destaque. O PSB da própria Tabata Amaral deixou ela vendida no lance, não fez destaque. O PCdoB não fez destaque. E a emenda não foi para votação. Então veja, já tem uma falsidade do Elias aqui no argumento, com todo respeito, Elias, mas tem uma falsidade, que é o teto de gastos, o novo teto de gastos, poderia ter saído menos pior e não saiu por uma escolha política do governo Lula. Porque tem gente dizendo que colocar o Fundeb e o piso e o fundo para o pagamento do piso da enfermagem no novo teto de gastos foi a manobra de Arthur Lira e do Centrão. É mentira, gente. O governo Lula declarou publicamente apoio a colocar o Fundeb no novo teto de gastos. Vejam, por exemplo, a declaração do secretário do Ministério da Fazenda, Rogério Serum, que comemora a entrada do Fundeb no teto de gastos. Então, assim, dava para, no mínimo, tirar o Fundeb e o fundo para pagamento do piso da enfermagem do novo teto de gastos. Então, assim, não se aprovou o que deu. Então já tem uma falsidade aí no argumento do Elias. Aí o Davi De Castro, que é assessor da bancada econômica do PSOL e que vive a Câmara dos Deputados no dia a dia, que é um estudioso, um cara muito qualificado, ele fez alguns questionamentos e algumas críticas ao Elias. Detalhe, o Elias não respondeu o meu questionamento, porque não tem o que responder, é isso. É isso, foi uma escolha política do governo Lula, acompanhado pelo PCdoB, pelo PDT, pelo PSB, de deixar Fundeb, deixar piso da enfermagem e deixar ataque ao serviço público no teto de gastos. Aí o Davi De Castro, veja só, foi o que o Davi De Castro falou.
Vamos acompanhar a argumentação, gente, que vale muito a pena. Aqui. Discordo frontalmente do camarada Elias. Aí, TVD Caixa começa. Dito isso, Haddad anunciou no início do ano um plano econômico para 2023 que cortava recursos sociais aprovados pelo Congresso na casa de 25 bilhões. Gente, eu falei disso no canal, não sei se vocês lembram, mas veja, isso aqui não tem debate de opinião, não tem debate de ideologia, isso é um fato. O Congresso, esse Congresso reacionário, conservador, neoliberal, centrão, Arthur Lira, na PEC de transição, aprovou um orçamento para esse ano e Haddad, seguindo a orientação do governo Lula, decidiu cortar 25 bilhões de investimento público, que poderia ser usado para gerar emprego, reativar obras paradas, turbinar o gasto em saúde, em educação, acelerar os programas de combate à fome. O ministro Fernando Haddad, junto com a ministra Simone Tebet, com autorização do governo Lula, decidiu cortar 25 bilhões de orçamento aprovado pelo Congresso. Percebe? Isso mesmo, Haddad anunciou seu desejo de cortar recursos que o Congresso autorizou para o governo Lula gastar em áreas como saúde e educação. Na sequência, também negou o aumento do salário mínimo autorizado pelo Congresso na LOAS, que é a Lei Orçamentária Anual, para janeiro, e pagou só em maio, com base em uma falsidade técnica que eu posso demonstrar. Gente, mesma coisa. O Congresso, esse Congresso reacionário, conservador, neoliberal, autorizou o governo Lula de dar aumento do salário mínimo em janeiro. Haddad e Simone Tebet falaram que não ia dar aumento em janeiro, porque isso ia causar 2 bilhões a mais de despesa, porque o salário mínimo está atrelado à aposentadoria e benefícios do INSS. Então, toda vez que você aumenta o salário mínimo, você tem uma despesa a mais. Mas, veja, gente, 2 bilhões é um troco. O governo, essa semana, para aprovar o novo teto de gastos, liberou emendas parlamentares muito mais que 2 bilhões para Arthur Lira e o Centrão. Então, o governo decidiu não dar aumento para o salário mínimo já em janeiro. Antes disso, a equipe de transição já havia se colocado à direita do Senado ao enviar uma PEC de transição que mantinha o teto do Temer por 4 anos com furo para o Bolsa Família. Na época, defendi que isso era um erro e que o Congresso, com disputa, poderíamos emplacar a previsão do fim do teto. Fui chamado de iludido e sonhador. Escrevi um artigo no Estadão com colegas sobre o tema. Na sequência, vejam só. Nós estávamos certos e o Senado construiu um texto que possibilitou a revogação do teto esse ano. É justamente por isso que tivemos a oportunidade única de votar um novo modelo fiscal e revogar o teto de gastos de Temer nessa semana. O Senado garantiu que o texto fosse enviado exclusivamente pelo governo ao Congresso. Tinha até 31 de agosto para fazê-lo. Gente, não sei se vocês lembram disso, desculpa, vou até abrir a tela. Mas, nesse momento, como boa parte dos estados da federação estão quebrados, tem vários senadores que começaram o ano dispostos a uma política de atenuar a austeridade, turbinar o investimento público para recuperar a capacidade dos estados. Gente, o Senado construiu um relatório citando John Maynard Keynes, citando a MMT, a teoria monetária moderna, e dizendo que não existia risco fiscal no Brasil e que não existia risco de calote da dívida pública, porque a dívida pública é em reais e é o governo brasileiro que emite os reais, a sua própria moeda, o real. Sabe o que foi que a Haddad fez? A Haddad pediu que o Senado tirasse esse trecho. O governo Lula, ao invés de se apoiar no Senado para construir uma regra fiscal sem austeridade, o governo Lula ignorou a correlação de forças do Senado e decidiu apresentar um projeto com austeridade. Vocês entendem isso? Eu vou pedir para Maxwell colocar na tela a notícia e depois vão atrás de ler, gente. O Senado escreveu um parecer dizendo que não existia risco de calote na dívida pública brasileira, porque é uma dívida em real e o Brasil emite real, tem soberania monetária, e Haddad pediu para tirar isso. Não foi o Congresso que pediu para tirar, não foi Arthur Lira que pediu para tirar, não foi Rodrigo Pacheco que pediu para tirar, foi Fernando Haddad. Mas voltando ao texto.
Adivinhem, caros colegas, o que a equipe econômica fez. Ao invés de simplesmente revogar o teto do Temer e, sei lá, voltar às regras fiscais que vigorou até 2016 no Brasil, mandou para o Congresso reacionário um novo teto cretino e ofensivo à classe trabalhadora que exige que o próprio governo, nos próximos anos, envie uma nova PEC já anunciada, atacando os pisos da saúde e da educação. O Congresso fez o esperado e piorou ainda mais, porém com tal aval público da equipe econômica. Por fim, encerra o debate dizendo que Elias deveria repetir exatamente a avaliação do Haddad sobre o texto. Haddad insiste que Elias está completamente equivocado ao reafirmar inúmeras vezes que é exatamente essa a essência do arcabouço fiscal que planejou ao país. Elias, que respeito, parece fugir da política real e das contradições concretas, assim como o diabo foge da cruz. Claro, é mais fácil o conforto do argumento de que nada é possível porque o Congresso é reacionário do que encarar os conflitos concretos. Enquanto alguns camaradas se apegam a sonhos e ilusões de Lira, o agro e o mercado fazem a grande política e destroem a classe trabalhadora. Vou até dar uma RT aqui de novo, né, gente? Texto bom do caralho. No mais, Elias, foi o Centrão e o Congresso que anunciaram as PPPs para a saúde e educação, que eles chamam de PPPs da floresta. Essa temática das PPPs da floresta e da PPP para saúde e para educação, eu vou debater em um próximo vídeo com vocês. Mas veja, gente, o Elias, inclusive, não respondeu o texto do Davi, porque, gente, não tem como responder. É falso, gente, pelo amor de Deus, é falso que foi o Congresso que impôs esse novo teto de gastos tão regressivo. É falso, gente. Esse negócio, é o que dava para fazer. Como é que faz melhor com o Congresso reacionário? Gente, o governo Lula escolheu uma escolha ideológica, uma escolha política de projeto, mantém um teto de gastos, ainda que menos bizarro que o do Temer. É duro dizer isso, mas é a verdade, gente. O governo Lula escolheu, foi um caminho escolhido. O Antônio Martins, do Outras Palavras, publicou um texto, Boa Noite Cinderela, bota o texto na tela aí, Max, que ele mostra também que o governo Lula escolheu o caminho da austeridade. O Pedro Maren, da revista Ópera, outro texto muito bem argumentado, com várias provas, com vários dados, saiu hoje na revista Ópera, até esqueci o título, mas o Maxwell vai colocar aqui na tela para vocês, também mostra que o governo escolheu, gente. Então, assim, política é a arte do possível? Pode ser. Pode ser. Mas a real é que se usa a arte do possível como desculpa para rendição ideológica, para estelionato eleitoral e para traição de compromissos históricos. O que o governo Lula fez, Elias e todo mundo, não foi a arte do possível. Isso é mentira. O que o governo Lula fez foi um estelionato eleitoral, deixando de aproveitar, inclusive, a disposição do Senado para construir um marco fiscal que não fosse tão reacionário. Essa é a verdade. E não adianta fugir dela. Ele tem que se explicar e prestar contas de por que foi feita essa escolha política. Em nome de quê? Em nome de quê? Essa é a questão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Agradeço muito a você que ajuda nosso canal a partir do Pix ou do Apoia-se. Sem você, esse vídeo, por exemplo, não seria possível. Um beijo e até a próxima.